Estamos começando agora um novo curso, Eletricidade e Magnetismo. Esse é considerado um tópico fundamental no ciclo básico das engenharias, da química, da física e mesmo da matemática. O curso de eletricidade, ele vai procurar transmitir os conceitos básicos dessa matéria, o conceito de carga, o conceito de como as cargas interagem entre si em várias situações, o conceito de movimento de carga, que é denominado de corrente elétrica, quais são as leis básicas da corrente elétrica, os circuitos onde elas percorrem, as configurações de condutores e de elétricos acoplados ao movimento da carga, nos chamados circuitos de resistivos, capacitivos e indutivos, e depois a parte de magnetismo. E a nossa ideia é, no final do curso, tentar mostrar a conexão que foi mostrada historicamente entre a eletricidade e o magnetismo, numa espécie de unificação, através das chamadas equações de Maxwell. Para começar o nosso curso, seria interessante que pensássemos um momento sobre a importância da eletricidade. E nada mais claro para se entender a importância da eletricidade, senão a ausência da eletricidade. Recentemente nós tivemos um apagão no estado de São Paulo, e que de fato percorreu todo o país, e o apagão, cujas causas nós não vamos aqui discutir, deixou regiões importantes do país sem eletricidade. O que aconteceu nesse momento? Absolutamente nada, tudo parou. Nós tivemos que parar os nossos trabalhos, o banco teve que parar o seu trabalho, o trânsito teve que parar teve que ser paralisado devido ao fato da sinalização ser fortemente dependendo da eletricidade, os postos de gasolina não puderam abastecer, os bancos fecharam as suas portas, o comércio praticamente fechou a sua porta, tudo isso porque faltou eletricidade. Isso mostra para a gente a importância que tem a eletricidade na vida da sociedade moderna. Praticamente nós somos movidos hoje na vida moderna à eletricidade. Essa aula claramente não poderia ser ministrada se não fosse a eletricidade, as câmaras, a luz. Tudo isso depende da eletricidade e certamente eu nem teria energia porque o café da manhã não teria sido feito se tivesse faltado eletricidade. Então, nós vivemos hoje vivemos numa sociedade, melhor dizendo, que depende fortemente da eletricidade. E nós devemos, então, conhecer esse tópico para entendermos por que somos tão dependentes dela. Não é? Existe, evidentemente, uma série de fenômenos naturais que mostram claramente para a gente a existência da eletricidade. Esse é um tópico que vem sendo estudado historicamente há muitos séculos. E conhecer as leis básicas, a quantificação dessa eletricidade, os conceitos, as grandezas envolvidas, é o que nós queremos fazer nesse curso. A evolução da eletricidade se confunde muito com a evolução do conceito que a ciência tem sobre a matéria. Porque a eletricidade é algo intimamente conectado com a matéria. Como nós veremos, né? Graças ou devido à constituição da matéria é que a eletricidade existe. Então, à medida, embora os efeitos elétricos e magnéticos fossem conhecidos, Tales de Mileto, 8 séculos antes de Cristo, já conhecia a eletricidade, já há relatos de que experiências estavam sendo feitas com a propriedade de certos corpos, depois de atritado, atraírem pequenos objetos. Essa é a ideia primordial da eletricidade. Não é? Mas, com o entendimento da constituição da matéria, já que a eletricidade vai estar e o magnetismo estarão intimamente conectados com a constituição da matéria, é com o desenvolvimento da ideia da atomística, da constituição, como é o átomo, existe aí dentro propriedades elétricas, que a eletricidade acaba evoluindo, acaba se transformando numa área, e uma área muito importante dentro da ciência e dentro da sociedade.
Bom, se nós fôssemos falar um pouco de história da eletricidade, nós deveríamos começar há muitos e muitos séculos atrás. Eu já mencionei Tales de Mileto e poderia-se mencionar inúmeros outros que já observavam os fenômenos elétricos, né? Principalmente a chamada eletrostática. Demorou um tempo enorme para se associar certos efeitos naturais, como é o caso de um raio com um efeito elétrico, e mais ainda para se associar à luz que vem do Sol e todos os outros tipos de radiação com os fenômenos eletromagnéticos. Mas, por muitos séculos, a eletricidade ficou, vamos dizer, numa fase que era uma fase muito qualitativa, pouco descrita e pouco entendida. Saber que um corpo atritado adquire uma propriedade de atrair pequenos objetos, poeira e assim por diante, não significa que eu estou entendendo o porquê. Então, esse fenômeno elétrico de eletrização, ele faz parte da história da eletricidade. De fato, foram as coisas primordiais dentro da eletricidade, mas não contribuíram para o seu grande entendimento, além de ser um relato elétrico. Nós só vamos entender isso quando começamos a quantificar esses efeitos. E isso vai acontecer muito mais tarde, vai acontecer mais ou menos em 1700, nos anos ou nas décadas de 1700, onde inúmeros cientistas se preocuparam com a chamada eletricidade, com o chamado efeito elétrico e também com o chamado efeito magnético. O magnetismo, que também é essa característica que existia num determinado minério, o minério de magnetita, que é um óxido de ferro, ele vai existir também, talvez até antes da eletricidade. Usar a bússola, que é um instrumento estritamente baseado no magnetismo, na combinação do magnetismo de uma agulha com o magnetismo da Terra, já existia na China, já era utilizado, há relatos históricos, não é? Mas também esse vai ser só quantificado e melhor entendido quando a ciência como um todo, com relação ao entendimento da constituição da matéria, cresce. Para mencionarmos alguns nomes importantes na história da eletricidade e do magnetismo, e que, como eu falei, aconteceu aí nas décadas de 1700, 1740, 50 e assim por diante, nós teríamos que mencionar inevitavelmente Volta, Alexander Volta, com a invenção da pilha. De fato, a invenção da pilha é um desses pontos importantes nesse campo de eletricidade, porque finalmente, com a pilha é um dispositivo que lhe permite quantificar melhor os efeitos elétricos, né, e fazer medidas com isso. Então a descoberta da pilha é de fato um ponto-chave e coincide exatamente nessa data, nessa época, vamos dizer, onde a eletricidade passa a adquirir um corpo de ciência por si só. Mas nós não podemos deixar de mencionar Oersted, Ampère, Galvani e muitos outros, até que cheguemos ao grande Faraday. Faraday, na Inglaterra, foi de fato um pesquisador que historicamente deu à eletricidade um corpo e uma importância que a partir daquele momento ela começou a ser aplicada diretamente em benefício da sociedade. Começaram a aparecer dispositivos, máquinas, elementos baseados nos resultados e no entendimento que Faraday promoveu. Além disso, Faraday foi o grande responsável por mostrar que aquelas duas grandes áreas, eletricidade de um lado e magnetismo do outro, eram, na verdade, fenômenos correlacionados. Então, Faraday, os experimentos de Faraday são importantes nesse aspecto. E, tomando o conhecimento gerado por Faraday, Maxwell, James Clerk Maxwell, vai unificar isso de uma forma ainda mais brilhante, através das chamadas equações de Maxwell, através do qual foi possível entender que a luz, ou qualquer outro tipo de radiação, micro-ondas, radiofrequência, mesmo raio-x, são fenômenos
de natureza estritamente elétrica e magnética. Muito bem. Então, historicamente, nós temos esses conceitos envolvidos com a evolução da ideia da eletricidade e como o nosso curso é um curso que não quer gastar um tempo muito grande com a parte histórica, nós vamos passar já a definir alguns conceitos que são considerados importantes e que permitirão que a gente entenda toda a evolução histórica que a eletricidade teve. Ao falarmos de eletricidade e magnetismo, uma das coisas mais importantes é o conceito de carga elétrica. E esse conceito, ele nasceu muito antes da ideia das partículas elétrons, prótons, ele nasceu muito antes de tudo isso. A ideia de carga elétrica advém do seguinte: vamos imaginar, como se fazia na antiguidade, que você tem um determinado corpo e esse corpo, por processos dos mais distintos, tenha sido eletrificado. Por atrito, ele foi eletrificado. Como nós vamos ver daqui a pouco, as técnicas, os métodos de eletrificação. Então, esse corpo está eletrificado. Significa que ele tem a característica de atrair pequenos objetos que são colocados na sua proximidade. Então, esse é o conceito de eletricidade, Muito bem. O que se notou é que essa característica poderia ser transmitida para outro corpo, através de um procedimento, ou por contato, ou por de uma outra forma. É possível que você agora tenha um segundo corpo. E, através do contato desses dois, é possível que esse aqui também adquira a propriedade de atrair pequenos objetos. Então, ambos agora, inicialmente esse foi eletrificado, mas ambos agora, por contato, adquiriram essa propriedade interessante que nós discutimos, que é de atrair pequenas partículas, grãos de poeira, pequenos pedaços de papel. Então, o que se pensava era o seguinte, quando eu eletrifiquei esse corpo, ele adquiriu alguma característica que o transformou num corpo capaz de atrair esses pequenos objetos. Por outro lado, quando eu mantive o contato, o corpo 2, esse é o corpo 1, esse é o corpo 2, o corpo 2 também conseguiu adquirir parte dessa característica que estava somente no corpo 1. Então, há uma entidade física associada com a eletricidade que estava presente num corpo e depois passou a estar presente nos dois corpos. Que entidade física é essa? A carga elétrica. Então, o conceito de carga elétrica é um conceito criado, não é? É um conceito que atribui a um corpo que está eletrificado uma certa quantidade, que é a chamada carga elétrica. Então, carga elétrica é essa grandeza que está nesse corpo que o tornou capaz de atrair esses pequenos objetos. E quando houve um contato, esta grandeza chamada carga elétrica passou de um corpo para outro. Então, dentro do eletromagnetismo, ou da eletricidade e do magnetismo, o conceito de carga elétrica é fundamental. O conceito da carga elétrica, cuja ideia qualitativa eu acabei de passar para vocês, é fundamental. É claro que a carga elétrica, ela não surgiu do nada. Ela deve, quando foi eletrificado um objeto, quando o objeto foi eletrificado, alguma coisa aconteceu do ponto de vista microscópico que transformou aquele corpo em um corpo que tem essa característica, que tem essa carga elétrica. Bom, macroscopicamente, a carga elétrica é consequência da constituição microscópica da matéria, e é isso que a gente quer discutir um pouco. Da onde advém a carga elétrica? Para a gente entender da onde advém a carga elétrica,
nós agora esbarramos na natureza da matéria. Por que que um bastão no qual eu esfrego lã adquire essa característica de atrair objetos? Tá certo? Bom, vamos olhar a matéria mais intimamente. Se nós olharmos a constituição da matéria, nós vamos ver que lá ela é constituída, lá na sua intimidade microscópica, ela é constituída de átomos. E, evidentemente, nós não queremos dizer aqui que os átomos foram descobertos antes do que a eletricidade. Não, não foi assim que aconteceu. Mas os átomos que fazem parte do mundo microscópico são fundamentais para os fenômenos elétricos. Os átomos são, na verdade, constituídos de partículas, e toda a teoria atomística estudou, investigou, através de experimentos, de modelo, os constituintes atômicos, né, para descobrir que os átomos têm dois tipos de carga. Tem os chamados elétrons e os chamados prótons. Claro que tem outros constituintes, mas em termos de cargas, nós estamos mais interessados nos chamados elétrons e nos chamados prótons. Esses elétrons e prótons são, na verdade, a essência para a eletricidade que nós vamos aprender. E, da mesma forma que se sabia, nos primórdios da eletricidade, a existência de dois tipos de carga, porque o que se fazia era eletrificar através do atrito objetos, e observava-se então que havia atração ou repulsão entre os objetos eletrificados. Daí surgiu a ideia da carga positiva e da carga negativa. E, de fato, quando a gente vai olhar a constituição atômica, nós aprendemos que os constituintes da matéria têm também cargas distintas. Os elétrons são de carga negativa, enquanto os prótons são de cargas positivas. Bom, então, a gente pode querer apressar as conclusões e dizer que está aqui, então, as cargas. Quando é negativo é elétrons, quando é positivo é prótons. Bom, não é exatamente assim, porque também, estudando cada vez mais a constituição atômica da matéria, a gente aprende como que esses átomos estão arranjados. E a gente aprende como que essas partículas estão dentro de cada átomo. E os átomos têm um núcleo relativamente pesado, que é responsável por toda a massa do átomo, dentro do qual estão os prótons. E circulando, né? Na verdade é uma nuvem, mas nós vamos imaginar, como um modelo mais simplificado, nós vamos imaginar que os elétrons são essas partículas que circulam, embora os modelos mais precisos no âmbito da mecânica quântica mostra que, na verdade, o elétron não é essa partícula, quando no átomo, não é essa partícula que fica circulando, mas é uma nuvem que tem energia, como se fosse uma partícula circulando. Mas tudo bem. Para nós é suficiente entendermos que os átomos apresentam essa constituição. E claro que quando a gente fala em moléculas, que a maioria dos materiais que nós vamos lidar são moléculas, né? A celulose, o plástico, o papel já falei, a seda e assim por diante, o metal. Eles são, na verdade, aglomerados de átomos e muitas vezes esses núcleos se aproximam e os elétrons ficam ao redor de mais do que um núcleo, tá certo? Formando as ligações químicas. Então é possível a gente desenhar aqui dois desses núcleos formando o que nós chamamos de uma molécula. E, na verdade, os elétrons, nesse caso, estão circulando ao redor aqui, formando aqui um gás, né, de partículas com carga negativa que circula ao redor desses núcleos. Então, isso aqui é a molécula. E, exatamente, é nessa distribuição de carga que está a origem da eletricidade. Embora a matéria é convencionalmente neutra, porque os prótons aparecem junto com os elétrons, e isso dá à matéria carga zero, né? Aparece aos pares,
e como eles têm a mesma amplitude, embora com sinais opostos, eles aparecem aos pares e a matéria é tradicionalmente neutra. Mas é possível, com a ação de agentes externos, você mudar essa configuração. É possível, com a ação de agentes externos, que a gente remova elétrons, deixando lá prótons, ou, é claro que se eu removo daqui, vai para algum outro lugar. Então eu posso, através da ação de agentes externos, ter excesso de elétrons ou falta de elétrons. O excesso de elétrons desbalança o equilíbrio de cargas para o lado negativo. E, portanto, quando eu consigo fazer isso, eu tenho um corpo cuja carga é negativa. Por outro lado, a falta de elétrons desbalança para o lado positivo. E, portanto, quando isso acontece, eu tenho um corpo com carga elétrica positiva. Mas a carga de um corpo está lá na sua natureza. Todos os corpos, em princípio, são capazes de serem eletrificados, porque eles são constituídos de átomos e moléculas, e dentro dos átomos e das moléculas é que estão essas entidades que apresentam essa característica chamada carga elétrica. Historicamente, se discutiu muito se a eletricidade, se a carga elétrica estava associado com massa ou não estava associado com massa. E, evidentemente, a solução, as respostas para essas questões todas vieram depois, quando se entendeu, quando foi possível medir a relação da carga e da massa daquela partícula chamada elétron e daquelas chamadas prótons. E aí, de fato, se verificou que a eletricidade, que a carga elétrica, está também associado com massa, porque os grandes responsáveis pela carga elétrica são entidades massivas, embora os elétrons quase 2.000 vezes menos massivos do que os prótons. Bem, já que a carga elétrica de um corpo está relacionada com a minha capacidade de colocar ou remover elétrons, e o elétron é uma dessas entidades, íntegras que existe no seio da matéria, a pergunta é se a carga elétrica é contínua ou é discreta. Na verdade, a ideia de carga elétrica contínua é uma ideia que perdurou por alguns tempos. Pessoas famosas como Benjamin Franklin imaginava a carga elétrica como um fluido contínuo, tá certo? Mas na verdade a atomística veio mostrar que a natureza elétrica é constituída por partículas, é constituída de forma discreta. E a pergunta que a gente faz agora é se toda carga elétrica é então discretizada. Claro, como toda carga elétrica tem que ser um número inteiro de elétrons, ou em excesso ou em falta, toda carga elétrica é discreta. Eu não conseguiria aumentar a carga de um corpo continuamente de 0 até um certo valor. Tem que ir por passos. Então, nós podemos imaginar um corpo que a gente esteja eletrificando, imaginar um corpo, aqui existe um determinado corpo, no qual, por um processo que ainda a gente não sabe, mas vamos aprender, nós estamos eletrificando esse corpo. Então nós estamos aqui introduzindo carga elétrica. E eu poderia fazer a seguinte pergunta: como que essa carga elétrica, se eu vou continuamente colocando carga elétrica nesse objeto, como que essa carga elétrica varia com o tempo? E, surpreendentemente, se eu fizesse isso, como essa carga tem que ser sempre um certo número inteiro, vezes uma carga elementar que nós chamamos E, que é a carga do elétron, e que se essa carga E for negativa, significa elétrons em excesso, se ela for positiva, significa elétrons em falta, mas a carga de qualquer corpo isolado tem que ser dessa forma. Tá certo? Primeiro, pelo menos nesse nível que nós estamos lidando agora. E se eu observasse continuamente bombeando carga, eu veria que, na verdade, a carga desse objeto cresce em pequenos passos, pequenos degraus, e cada vez que eu adiciono um elétron, a carga é capaz de ser construída.
Portanto, a carga, na verdade, ela é composta dessas minúsculas partículas chamadas elétrons, e a carga de qualquer objeto tem que ser um número inteiro dessa carga elementar, que muitas vezes é denominada de quantum de carga. Quantum, que vem do fato de que ela é a mínima possível e o número inteiro delas é que constrói uma carga macroscópica. Claro que essa carga é tão pequenininha que para um olho grosseiro, essa curva de eletrização seria, na verdade, uma curva contínua. Porque esses degrauzinhos são muito pequenininhos. Cada vez que eu tiro ou ponho um elétron, a quantidade que varia é muito pequena. De tal maneira que para um olho grosseiro, isso é praticamente uma curva contínua, não é? Mas, para um olho fino, microscópico, é capaz de fazer isso. É capaz de verificar que a carga de um objeto, ela é sempre um número inteiro de elétrons, porque aqui existe um número de átomos e o que eu posso fazer é adicionar ou tirar elétrons desses átomos. Se eu adicionei elétrons é porque eu tirei de algum outro. E sempre, então, vem com esse número inteiro. Bom, claro que esse é um conceito importante e vai ser ainda mais importante quando a gente estudar transporte de carga na chamada eletrodinâmica, onde a gente aprende as chamadas correntes elétricas, que são fluxos, né, de cargas se movimentando pela matéria. É claro que a carga elétrica, mesmo a carga associada com o elétron, tem um valor. O valor depende da unidade. Nós poderíamos aqui dizer que a unidade de carga é o elétron. Aliás, é uma unidade natural, porque já que tudo é um número inteiro de elétrons, ou da carga elementar, então seria natural nós utilizarmos essa carga como unidade. E, de fato, em muitas circunstâncias, a física usa esta carga como unidade. Mas, historicamente, não é assim que foi determinado. E a unidade de carga, que evidentemente é uma grandeza diferente de comprimento, de tempo e de massa, que nós já estamos acostumados na mecânica. A grandeza carga elétrica foi investigada e foi atribuída a ela, principalmente com relação a forças entre esferas, que nós vamos ver nos experimentos de Coulomb e assim por diante, foi atribuída uma unidade. E a unidade de carga é o chamado Coulomb. Então, nós podemos, o Coulomb, né, que é abreviado pela letra C maiúsculo, é a unidade de carga. A unidade de carga elétrica é o Coulomb. E nessa unidade, que foi definida em determinadas condições, a carga elementar, que é a carga do elétron, tem um certo valor. E a carga elementar do elétron em coulombs é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então eu precisaria muitos e muitos e muitos elétrons, 10 a 19 desses elétrons da ordem, para formar a carga de um coulomb. Tá certo? O valor dessa carga é importante porque ela nos dá assim, uma ideia da dimensão, uma ideia da escala, vamos dizer, entre o mundo microscópico das cargas, que são os elétrons, e o mundo macroscópico, que vão ser dispositivos carregados, capacitores e assim por diante. Essa é a escala entre o mundo da carga microscópica e o mundo da carga macroscópica. Bem, então, concluindo essa parte introdutória que nós estamos fazendo, na verdade, a eletricidade advém dessa habilidade que a carga que constitui a matéria pode ser transposta e pode ser colocada num corpo ou num outro corpo. Então a eletricidade é um tópico que existe tão longínquamente quanto existe matéria. Porque a partir do momento que se formou matéria neutra, que nós conhecemos, átomos e moléculas, é isso que eu quero dizer, né? Não voltar ainda além dos constituintes dessas partículas, não. A partir do momento que se constituiu a matéria que nos rodeia hoje, a eletricidade certamente está presente.
E, portanto, como a eletricidade está tão intimamente ligada à constituição da matéria, é através da eletricidade que nós vamos explicar muito do que existe, muito do que a matéria se comporta. Então, é através das forças elétricas que nós vamos entender por que um corpo é elástico. Por que você pega uma barra de aço, você torce, ela é uma mola, né? Torce, ela volta, torce, ela volta. Isso vai estar associado com o fato de que os átomos que estão lá dentro estão ligados, e eles estão ligados via alguma interação elétrica, que tem muito a ver com a mesma força que há séculos e séculos o pessoal viu um bastão de âmbar atraindo pequenos pedaços de papel, tem muito a ver com essa força. E lá na natureza microscópica entre os átomos, dá essa característica ao material. A eletricidade também vai permitir a gente entender coisas que a gente nem entendia antes, né? Na verdade, devido ao fato da matéria ser essencialmente elétrica, constituída de cargas, as forças elétricas vão ser fundamentais. E de fato, no nível que nós estamos estudando, exceto a força gravitacional, todas as outras têm a ver com a natureza da força elétrica. Força elástica, o atrito. O atrito é basicamente eu aproximar dois corpos, as cargas começam a se repelir, impedindo que um corpo penetre no outro, criando aí o atrito, né? Criando aí essa fricção que a gente conhece, que de fato vai ser até útil para a gente eletrizar os corpos e assim por diante. Então a eletricidade é muito importante porque ela está intimamente vinculada às características da natureza da matéria e, portanto, a natureza que nos rodeia tem embutido em si inúmeros efeitos elétricos e magnéticos. Muito bem. Então agora que a gente conhece, vamos dizer, um pouquinho da natureza microscópica que dá origem à eletricidade e também ao magnetismo, embora a gente não falou até agora, só falamos de carga elétrica, existe intrinsecamente, nessa mesma partícula chamada elétrons, uma propriedade como se fosse um pequeno ímã, não é? Que nós veremos adiante. Então o magnetismo também está associado com essa constituição, além do fato de que o elétron, estando em movimento lá na sua natureza atômica, dá origem também a uma certa característica magnética. Por tudo isso que eu falei, você já deve estar entendendo que como a matéria é inicialmente neutra, quando eu retiro elétrons, fica faltando, portanto a carga positiva que ele deixou, o desbalance positivo, é igual em amplitude com o desbalanço positivo. Bom, isso dá um conceito, isso cria um conceito importante, que é o conceito de conservação de carga. Se eu parto de um corpo inicialmente neutro, a quantidade total de carga positiva e de carga negativa que eu termino tem que ser igual. A soma tem que dar zero. Esse é um princípio importante, que é o princípio de conservação de carga, certo? Da mesma forma que nós não criamos e nem destruímos elétrons, não com as operações convencionais que a gente faz no cotidiano, isso significa, pelo fato do número dessas entidades serem preservados, serem conservados, a carga de um sistema também é conservado. E isso é um conceito importante. Então, o conceito de conservação de carga está intimamente relacionado com a natureza dessas cargas, né? Pelo fato delas advirem disso, pelo fato delas advirem de partículas que constituem a matéria, é que a carga total pode ser conservada. E num sistema, a soma total das cargas tem que sempre ser uma constante. Então, se eu começar com um corpo com excesso de elétrons, não interessa o que eu faça. Aquela quantidade de elétrons, aquela quantidade de carga, sempre vai estar lá constante. Esse conceito de conservação de carga vai ser importante quando a gente começar a movimentar a carga. Porque quando você movimenta, ela sai de um lugar, entra no outro. E nesses casos, a gente ter grandezas que se conservam é extremamente importante. Porque eu posso, então, associar variações no tempo, né? Se aumentou num, tem que diminuir no outro, e assim por diante. Então, grandezas que se conservam são sempre muito importantes, porque são grandezas fixas, que nos auxiliam a entender muito bem os problemas e resolver os problemas. Nós já aprendemos em mecânica várias leis de conservação,
Conservação de momento, linear, angular, e assim, conservação de energia. Agora nós temos mais uma, que é a conservação de carga, que é tão importante para a eletricidade e magnetismo quanto a conservação de momento era para a mecânica. Então, as quantidades que se conservam são importantes. E aqui nós introduzimos a conservação de carga de uma forma bastante empírica, né? Bastante natural, porque nós sabemos qual é a natureza da carga, da onde ela vem. E, portanto, não poderia ser diferente senão preservar a carga. Tá certo? Então, a carga de um sistema se mantém sempre constante. Agora que nós entendemos um pouco mais da natureza microscópica da eletricidade, né, da onde vêm as cargas, etc., vamos olhar como é possível colocar carga num objeto. Isso são os chamados processos de eletrização. E, evidentemente, a eletrização ela está bastante vinculada aos primórdios da eletricidade. E há maneiras distintas de se transformar um corpo num corpo eletrificado, né? Num corpo que tem as características capazes de ser considerado um corpo eletrizado, vamos dizer assim. Historicamente, e no grau de importância, a chamada triboeletrização. Triboeletrização é um dos processos mais importantes de eletrização. A triboeletrização, tribo quer dizer relacionado com atrito, tribologia em engenharia mecânica é o estudo dos lubrificantes, mas em geral está relacionado com essa fricção, essas coisas todas. Então, triboeletrificação também poderia ser chamado por eletrização por atrito. Então, é quando nós atritamos dois objetos e, evidentemente, eles adquirem cargas. Pela conservação de carga, se os dois objetos estavam inicialmente neutros, eles vão ter que continuar com a soma total zero após todo o processo de eletrização. A eletrização por atrito ou triboeletrização, ela vem exatamente pelo fato de que quando você pega dois materiais de constituição diferente, por exemplo, poderíamos pegar vidro e plástico. Se a gente pegar vidro e plástico, eles são de constituição diferente. E como eles são de constituição diferente, os seus átomos são diferentes. E dependendo do tipo de átomo e de como eles estão arranjados, a afinidade em manter o elétron próximo é diferente. Então, os objetos, os materiais, normalmente têm afinidade pelos elétrons diferente. Isso cria a chamada de escala de afinidade eletrônica. Quando a gente coloca esses objetos em contato, o que acontece? Eu tenho aqui um átomo do tipo 1, em preto, que tem os seus elétrons circulando e assim por diante, tá certo? E eu vou aproximar de um átomo do tipo 2, claro que aqui é tudo muito simplesinho, não é? Mas esse átomo do tipo 2 é um átomo que tem maior afinidade por elétrons do que o átomo tipo 1. Então, se você desse a escolha para o átomo tipo 2, o que vai acontecer? Ele quer ficar com o elétron. Um que ele já tem, nesse nosso exemplo, não é suficiente. Ele quer ter mais um. Então, o que acontece quando eu pego o átomo do tipo 1 e o átomo do tipo 2, na forma de matéria agora, e produzo um contato? Quando eu produzo um contato, quando eu produzo uma fricção, um atrito entre os dois, eu vou lá e vou, a nível microscópico, eu estou colocando quase que os átomos em contato. Não é verdade? Tanto é que se a superfície fosse bem polida, eles aderiam, eles transformariam. Se eu pegar dois pedaços de vidro muito polido e fizer um contato, ele quase que vira um único vidro. Tal é a perfeição, não tendo irregularidades, os átomos praticamente se ligam. É como se tivesse separado e liga de novo. Então, quando eu produzo o atrito entre os objetos, eu produzo um contato muito íntimo, lá na natureza atômica dos materiais. Então eu vou lá e praticamente coloco esses átomos em contato.
Colocando esses átomos em contato, o que está acontecendo? Esse átomo está vendo o elétron do outro. Como ele tem uma maior afinidade por elétron, ele pega e adquire esse elétron. Se ele adquirir o elétron, inicialmente ele era neutro, né? Aí eu separo, porque eu faço o contato e separo. Ele tinha maior afinidade, ele é capaz de atrair mais o elétron do que esse outro. Então, quando eu produzi um contato íntimo entre eles, ele acabou ficando com o elétron do outro. Se ele acabou ficando com o elétron do outro, agora ele adquiriu um desbalance de carga. Portanto, ele adquiriu uma carga elétrica. E essa carga elétrica adquirida, evidentemente, isso aqui nós estamos olhando para um átomo, mas se você imaginar muitos átomos, né, que constituem um bloco de plástico, por exemplo, não é? Alguns deles, muitos, conseguirão, à medida que quando eu colocar em contato com outro objeto, muitos dos átomos vão adquirir a carga. Portanto, esse corpo vai ter uma carga macroscópica. E isso advém do atrito. Então, essa é a triboeletrização. É uma eletrização onde eu permito um contato íntimo e o material que tem maior afinidade por elétrons fica com essa carga, adquire essa carga. É claro que na triboeletrização, o elétron sai de menor afinidade. Então aqui existe agora uma esfera, né, do material 1 e aqui do 2. Eu coloquei, inicialmente elas eram neutras, eu produzi um atrito entre elas. Essa ficou positiva porque perdeu elétrons. E essa ficou negativa, porque ganhou os elétrons. Eu estou distribuindo aqui mais ou menos uniforme, mas claro que as cargas não andam no plástico, então elas ficam localizadas. Mas tudo bem. Na triboeletrização ou eletrização por atrito, os dois objetos ficam com cargas opostas e iguais, porque o que está acontecendo é uma transferência de elétrons daquele que tem menor afinidade para o que tem maior afinidade. Muito bem, é uma espécie de reação química a nível eletrônico, né? Você leva o elétron para lá. Bom, e como que os materiais se comportam, né? Porque tem material que tem maior afinidade eletrônica, tem material que tem menor afinidade eletrônica. Existe uma sequência de materiais que é a chamada série triboelétrica, onde você classifica os materiais de acordo com a sua afinidade eletrônica. Então nós poderíamos escrever aqui na lousa a chamada série triboelétrica, com alguns materiais. Evidentemente eu não sei decor todo, mas eu sei que a celulose, por exemplo, o papel, é um material de alta afinidade eletrônica. Alta afinidade por elétrons. Nós vamos inclusive fazer demonstração eletrificando um plástico utilizando papel. Mas eu poderia começar com vidro, ele é um material que está aqui na nossa série. Mica é aquele material que se usa para isolamento elétrico e térmico, né? A lã, fibras naturais de lã. Pele de gato, e eu estou incluindo a pele de gato aqui, porque pode ter alguém aí que queira eletrificar o gato, então tem que saber se você vai eletrificar positivamente ou negativamente. É importante saber aqui aonde a pele do gato se acomoda na chamada série triboelétrica. Algodão, madeira, eu vou continuar aqui. Âmbar, resinas sintéticas, claro que cada uma se comporta um pouco diferente. Ebonite, que é uma outra resina, um outro tipo de resina. Celuloide. E essa série, né, vamos dar o nome aqui, que é a série triboelétrica, né? Lembre-se que tribo não é tribo de índio, refere-se ao atrito. Essa série permite eu classificar os materiais, de tal maneira que a afinidade por elétrons cresce nesse sentido, tá certo? E daqui vem para cá, né? Então aqui vem para cá e continua. Então nesse sentido, cresce a afinidade por elétrons.
Então, se eu pegar um pedaço de vidro e atritar com lã, então está aqui, vidro e lã. Quem tem maior afinidade eletrônica? A lã. A lã tem maior afinidade, quer mais ficar com elétrons do que o vidro. Então, quando eu atritar o vidro com a lã, o vidro perde elétrons, fica positivo. E a lã, com maior afinidade, fica negativa. Ambos ficam eletrificados. Às vezes, quando a gente faz esses experimentos de eletrificação, se tiver muita umidade, as moléculas de água capturam as cargas, né? Então, o que acontece? Às vezes, um dia chuvoso, eu quero eletrificar e não funciona. Porque está muita umidade, as moléculas de água colidindo aqui com o meu sistema levam essa carga toda, destroem completamente o experimento. Então isso tem que ser feito em ambiente seco para evitar a existência de outras moléculas que a gente não está dando conta. Então essa série, por exemplo, seda, vamos supor que eu pegue, deixa eu pegar aqui, madeira. Não, vou pegar a lã, eu vou atritar a lã, vou pegar a lã e vou atritar o vidro. Lã atritando o vidro torna o vidro positivo e a lã negativa. Mas, se por acaso eu pegar um pedaço de madeira e atritar a lã, a madeira torna-se negativa e a lã positiva. Então, quem vai ficar com elétrons e quem vai perder depende dessa afinidade, depende dessa série triboelétrica. Vamos fazer um experimento de eletrificação. Então aqui eu vou pegar pedacinhos de papel, pedacinhos de papel, colocar em cima da mesa, pedacinhos bem pequenos, e vou atritar, pegar um pedaço de plástico, de acrílico, e vou atritar. E aproximar, evidentemente, eu vejo aqui os pedacinhos de papel sendo atraídos pelo... Até sobrou um aqui. Tá certo? Pelo plástico. O que acontece aqui nesse caso? Acontece que a gente eletrifica, em contato com o papel, ele pega induz cargas também no papel, não induz, mas já tem carga aqui no papel, né? É um sistema que... E aí então você tem essa atração pelo processo de eletrificação. O atrito, evidentemente, ele é importante porque eletrifica muito, né? Vou fazer uma outra experiência aqui com vocês. Se você pegar um canudinho em casa, como eu falei, pedaço de papel, extremamente em alta afinidade por elétrons, se eu pegar aqui na lousa, esse é o experimento que nós podemos fazer na lousa, são poucos experimentos que a gente faz em lousa, mas esse dá para fazer. Então, eu vou pegar, claro que se eu pegar um desses canudinhos de papel, canudinhos de bebida, desculpe. Se eu pegar um desses canudinhos e colocar aqui na lousa, ele cai, né? Ele escorrega, porque não tem nada, o atrito é pouco, e ele simplesmente cai. Mas se eu pegar e eletrificar um desses canudinhos e colocar, evidentemente ele fica grudado. Pegar um que não está eletrificado, colocar do lado para você ver que ele cai de fato, né? E a razão que ele fica grudado é exatamente que eu criei essas cargas, e em contato com a matéria que tem carga, há uma atração e ele fica grudado aí, tá certo? E você pode até pegar, eletrificar o seu canudinho, jogar na parede, ele vai grudar na parede, tá certo? Devido a esse processo de eletrificação. Mas a eletrificação por atrito não é a única, existem outras alternativas de eletrificação. E uma delas é a chamada por contato. Eu posso imaginar ter eletrificado um corpo. Imagine que eu venho aqui. Não, agora é por contato. O nome já diz como que vai ser feita a eletrificação. Eu tenho um determinado objeto. Esse objeto foi carregado, por exemplo, por atrito.
ou por uma outra maneira qualquer, não sei. E agora eu venho e aproximo esse objeto, um outro neutro, capaz que quando mantiver estava neutro, mas mantendo o contato com esse primeiro, vou fazer o desenho de novo, né? Então eu tenho o primeiro corpo aqui, que tem carga. Eu aproximo um segundo corpo que não tem carga. Então eu vou colocá-los em contato agora. Certo. E através do contato, é possível que uma parte da carga desse primeiro corpo vá para o segundo corpo. E se eu separá-los agora, eu tenho aqui um corpo eletrificado e o outro corpo eletrificado. É claro que eu comecei com 4+, eu tenho que terminar com 4+, devido à conservação de carga. Na eletrização por atrito, nós tínhamos que os dois corpos envolvidos no atrito adquirem cargas de sinais opostos, porque um arranca a carga do outro, né? No contato, não. No contato, a carga é dividida. O quanto vai para um e para outro vai depender da capacidade, da geometria em pegar essas cargas e das características elétricas também. Isso nós vamos estudar mais adiante no curso, quando a gente estudar as capacitâncias de sistemas elétricos. Mas de qualquer maneira, por contato, nós começamos com um corpo neutro e terminamos com ele eletrificado. E finalmente existe uma última possibilidade de eletrificação, que é a chamada indução. É claro que eu não consigo induzir carga em qualquer tipo de material, é necessário que ele tenha certas características elétricas. Mas você pode imaginar que eu tenho aqui um determinado corpo neutro, mas que é um corpo onde as cargas podem se movimentar, né? São os chamados condutores elétricos. E eu venho aqui e aproximo desse corpo um outro carregado. O que acontece é que, como nós vamos aprender, as cargas interagem. Como aqui existem cargas mais e menos em mesmo número, mas são móveis, quando eu aproximo um corpo eletrizado desse aqui, as cargas negativas, que são atraídas pelas positivas, se acumulam aqui, deixando lá, né, a falha, o desbalance que virou positivo. Claro que se eu afastar esse corpo, tudo volta a ser neutro. Porém, se de alguma maneira eu conseguir... Aqui também tem cargas positivas. Se de alguma maneira eu conseguir enfiar elétrons aqui para cancelar essas cargas, no final da história eu termino com esse corpo com cargas negativas. Esse é o processo de indução. Normalmente, esse corpo é o chamado indutor. No processo de indução, indutor. E o corpo onde as cargas vão aparecer é o induzido. Então, no processo de eletrização por indução, que normalmente tem que envolver materiais capazes de conduzir carga, não é? O indutor e o induzido vão terminar o processo com cargas diferentes, né? O indutor induz cargas de sinal oposto. Também a quantidade de carga a ser induzida vai depender de uma série de fatos. Mas o ponto que a gente quer fazer aqui é que no final do processo você terminou com um corpo eletrificado, que era o objetivo. Claro que nesse processo você teve que conectar ele, por alguma razão, com um reservatório de elétrons capazes de vir aqui e cancelar essas cargas e assim por diante. Mas o que aconteceu foi que as cargas se deslocaram, não é? Criando aqui, e aí eu dei um jeito de enfiar outra carga aqui nesse processo de indução. Existe uma experiência que é o eletroscópio, que é um exemplo claro do processo de indução. O chamado eletroscópio, que é uma demonstração da eletrização por indução, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos um condutor ligado a uma haste e no final desse condutor, que normalmente se coloca dentro de uma garrafa, só para evitar problemas de umidade, né? Então normalmente se pega e se lacra esse sistema dentro de uma garrafa
contendo até um pouco de sílica gel para limitar a umidade e assim por diante. Então esse aqui é o chamado eletroscópio. Eletroscópio. Como que funciona o eletroscópio? Ele funciona da seguinte maneira. Se eu aproximar, isso aqui é um condutor, isso aqui também é condutor, e portanto no condutor as cargas são móveis, e aqui eu tenho duas lâminas móveis, metálicas, soltas, presas por uma argolinha, capaz de se movimentar. Quando eu aproximo aqui desse indutor um corpo carregado, por exemplo, positivamente, o que vai acontecer? Como trata-se de um condutor, as cargas negativas vão tentar se aproximar por atração das cargas. As cargas negativas vão se aproximar das positivas, portanto aqui em cima, né, as cargas negativas daqui de baixo sobem. Se as cargas negativas subiram, as lâminas aqui embaixo ficaram ambas positivas. Ambas ficando positivas, elas se repelem. Então há um movimento dessas cargas. Nós vamos fazer a demonstração, aqui está o nosso eletroscópio. Nós vamos utilizar aqui, novamente, uma eletrização, agora utilizando seda, uma meia aqui, uma meia de madame, né, de seda, e eu vou simplesmente eletrificar essa barra e aproximar da parte do condutor, e você nota claramente que as partes do eletroscópio, as lâminas metálicas, se afastam quando eu aproximo. É claro que quando eu afasto, as cargas voltam a se equilibrar. Se eu colocar aqui um outro condutor, eu removo qualquer excesso de carga que ficou, tá certo? Você está vendo em detalhes aí agora o eletroscópio, né? E as partes se afastando à medida que eu provoco a indução de cargas. Bem, esses são os processos básicos de eletrização, que são os processos pelos quais os corpos são capazes de adquirir cargas. Uma vez carregados, esses corpos agora vão sofrer interação, porque as cargas se atraem ou se repelem. Aliás, é por isso que o átomo é formado, porque a positiva atrai a negativa e o elétron fica ao redor do núcleo, não é? Porém, quando os corpos estão macroscopicamente carregados, existe força entre eles. E são essas forças que vai constituir o próximo tópico do nosso curso, que são as forças elétricas, as forças de Coulomb, a lei de interação e as suas aplicações.